Boa tarde, muito obrigado você ligado na TV Adonai, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém. TV Adonai, essa é a TV do povo, Grupo Águia, sempre com você. A partir de agora, mais uma edição do Balanço Geral, a voz do povo na TV. Balanço Geral, você sabe, é o cardápio de notícias no horário do almoço. E eu agradeço você que abre as portas de sua casa, através do televisor, através do celular, para nos assistir. Obrigado, você que almoça com a gente, você que está fazendo a comida agora, assistindo o Balanço Geral. A partir de agora, nós vamos trazer as novas informações sobre redenção, a vacinação, as informações sobre o estado do Pará, do governo do estado, quais são as novas também do governo federal, os novos números, já a gente vai trazer os números para você, do coronavírus no Brasil, os números de ontem, já atualizados. Vamos trazer muitas matérias interessantes. Inclusive, nós vamos mostrar daqui a pouco o primeiro caso do coronavírus no Brasil. Nós vamos mostrar também por que a Rússia, um país com mais de 144 milhões de habitantes, mais de 150 milhões de habitantes, a Rússia é o país que teve os menores casos de coronavírus. Logo, eles já fecharam a fronteira com a China, já fizeram isso e tiveram muito cuidado realmente. Nós vamos começando o programa informando você, agradecendo pela sua audiência e pelo seu carinho. Nós estamos em guerra, não é brincadeira, aí está a Rússia, que poucos casos aconteceram na Rússia, só que eles levaram muito a sério a questão do confinamento, já abro o programa falando isso, e nós temos que ter a consciência desse isolamento social. Nós temos que ter a consciência que agora é todo mundo nas redes sociais, usando as redes sociais para dizer: fica em casa, criatura, fica em casa, cuide do seu avô, cuide da sua avó, cuide do seu pai, da sua mãe, cuide das pessoas da melhor idade, porque nós estamos em guerra com um inimigo invisível. Daqui a pouco nós vamos mostrar também uma matéria sobre as coisas boas que podem acontecer, que já estão acontecendo. Notícias boas, numa matéria que a gente vai trazer para você especial. Mas vamos lá, o número de óbitos causados pela pandemia do coronavírus no Brasil subiu para 34 ontem, segunda-feira, dia 23. Há ainda 1.891 casos confirmados da doença, de acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Saúde. Até a noite de ontem, o país tinha 1.540, na noite de domingo, na verdade, 1.546 casos e 25 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus. O estado de São Paulo segue como o principal foco do coronavírus do Brasil, com 745 casos confirmados e 30 mortes. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, que soma 233 pacientes positivados para o vírus e 4 óbitos. Há também 128 casos confirmados no estado de Minas Gerais e 133 no Distrito Federal, sem vítimas fatais, ok? Esses são os números atualizados do coronavírus. E aí, vamos falar do Pará. Já a gente fala as notícias nacionais. O Pará, o governador Helder Barbalho assinou há pouco o decreto de redução dos impostos ao limite mínimo de 3% para os seguintes itens: álcool gel, luvas médicas, máscaras médicas, álcool 70%, hipoclorito de sódio 5%. Essa medida irá facilitar o acesso a esses produtos que são importantes nesse período em que estamos enfrentando a Covid-19, o coronavírus. Então, essa é uma notícia. A outra notícia é que o governador também, do estado do Pará, já atualizando aqui, o governador também teve reunião com os representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Pará e anunciou medidas importantes para as ações de combate à prevenção do novo coronavírus. Além disso, ele adiantou aos municípios o repasse mensal às prefeituras para despesas com saúde, será utilizado nas ações contra a Covid-19, somando a verba
que recebeu do governo federal, do governo estadual, a saúde pública do Pará tem reforço superior a 25 milhões de reais para investir no combate ao coronavírus. Então, essa é uma notícia boa do governo do governo do Estado, né? E aí o presidente Jair Bolsonaro, já falando em nível nacional do governo federal, né, ele teve reuniões importantes com governadores do Norte e Nordeste e anunciou mais de 88 bilhões em medidas para apoiar estados e municípios no combate à Covid-19 e outras medidas. Mas é muito importante essa notícia aí. E uma outra notícia do presidente Jair Bolsonaro, no Twitter dele, ele disse o seguinte, que hoje, pela manhã, agora há pouco, ele fez uma ligação telefônica com o presidente da China, Xi Jinping. Realizaram essas conversas e ele reafirmou os laços de amizade, troca de informações e ações sobre o Covid-19 e a aplicação dos laços comerciais. Então, está tudo certo com a China. Essa é a informação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Twitter também, né, isso já na segunda-feira ontem, que determinou a revogação de um trecho da medida provisória 927, em que estava prevista a possibilidade de empregadores suspenderem contratos de trabalho por até 4 meses sem pagamento aos funcionários. O texto foi editado ontem para disciplinar medidas trabalhistas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no país. E estão mantidas outras alternativas para a preservação do emprego e da renda com o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, entre outras. Então, notícia do governo federal. Está acontecendo na cidade de Redenção, agora vamos para Redenção. Está acontecendo a vacinação contra a gripe, e a vacinação começou hoje, dia 24, e vai até o dia 16 de abril. Apenas idosos e profissionais da saúde, apenas idosos e profissionais da saúde é que vão participar dessa vacinação. A campanha de vacinação está acontecendo nas seguintes escolas: Carlos Ribeiro, São Raimundo, Irmã Eunice, Irmã Gabriela, Otávio Batista Arantes e Eva Tomé, de 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, ou seja, de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde, de segunda a sexta. Então, atenção para as escolas novamente: Carlos Ribeiro, São Raimundo, Irmã Eunice, Irmã Gabriela, Otávio Batista Arantes e Eva Tomé. Aí eu queria pedir para você que vai levar o seu pai, né, no carro, vai levar na moto, pedir o seguinte, para a gente evitar cumprimentação, nada de cumprimentos, né? Nada de você cumprimentar a pessoa, pegar na mão, abraçar, não. É manter a distância nas filas. Isso acontece naturalmente nas filas. Então, a distância é o quê? Dos 3 passos, né? E, principalmente, arrumar uma maneira de ir com máscara. Arrume uma máscara, dá um jeito, eu não sei se eu não tive essa informação, se a Prefeitura, a Secretaria de Saúde está distribuindo máscaras para os idosos, mas tudo bem, é manter a distância. Não é ficar abraçando, não é ficar próximo, de jeito nenhum. A mesma coisa serve para quem vai no supermercado, para quem vai nos postos de combustíveis, para quem vai nos locais, nos estabelecimentos que estão abertos. Porque tem esse decreto do prefeito de Redenção, que ele decretou que fechasse os restaurantes, bares, não é? Conveniências, muitos locais, academias, muitos locais estão fechados. Então é o seguinte, é realmente um momento em que nós estamos na guerra, é uma guerra contra um inimigo invisível. Aí isso foi lançado para todos nós, novos desafios em nossas vidas, porque nós não estávamos acostumados com essa rotina de ficarmos em casa, mas agora é isso que nós temos que fazer. É isso. Ontem eu estava falando no Cidade Alerta que se o vírus não encontrar ninguém, se o vírus não encontrar ninguém na rua, ele vai embora.
Vamos ilustrar assim. Então, se o vírus não encontrar ninguém na rua, ele vai embora. Se o vírus não encontrar o portal de acesso ao nosso organismo, ou seja, o nariz, a boca e os olhos, ele também não vai entrar. Então, a gente vai conseguir realmente vencer essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. E, aliás, daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria sobre a Rússia, que eles conseguiram vencer. Eles conseguiram ter poucos casos. Outros países também, como a Coreia do Sul, a Alemanha, a Hong Kong também, Singapura, eles conseguiram também reverter a situação do coronavírus, o quadro do coronavírus, por causa disso. Entendeu da importância dessa quarentena, do isolamento social, de todo mundo ficar em casa. Inclusive, a França está usando drones para monitorar as pessoas que saem de casa para saber. Às vezes, se alguém sair, paga multa. Se alguém sair sem precisão, paga multa. Então, está sentindo no bolso. Então, no Brasil, graças a Deus, redenção está ok. Ainda tem um ou outro que não leva a sério. Mas a maioria está levando a sério, está entendendo essa questão de ficar em casa. E é por aí, gente. É por aí. A guerra, nós vamos vencer essa guerra com muita fé, pedir às autoridades eclesiásticas, ou seja, padres, pastores, pessoas de fé, todos da igreja evangélica, todos da igreja católica, todos os cristãos se unirem em oração e orar e rezar pelo Brasil, por redenção, pelo Pará e pelo planeta. Então, o momento é de oração e confinamento, ou seja, oração e hashtag ficar em casa. Oração e hashtag ficar em casa. Você vai acompanhar agora, depois que eu passei os números aqui, o primeiro caso, a história do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Acompanhe. São Paulo, maior cidade do país. Uma metrópole que trocou essa semana o ritmo frenético por um bem mais tranquilo. Uma calmaria que nasce de uma ameaça que está no ar, cada vez mais próxima. A epidemia de coronavírus chegou a um novo patamar no Brasil na última terça-feira. Boa noite. O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava num hospital em São Paulo. A vítima é Manuel Messias Freitas Filho, um porteiro aposentado de 62 anos. O repórter investigativo Leandro Santana conseguiu localizar a família de seu Manuel. O homem vivia com a mãe no bairro do Paraíso. O endereço vizinho à Avenida Paulista é conhecido pela alta concentração de idosos entre os moradores. Dona Idália, 82 anos, não tira a tristeza nem a máscara do rosto. É uma dor que eu vou te falar, viu, que ninguém suporta. Ela conta que quando o filho procurou o hospital, não tinha sintomas da Covid-19. Na verdade, sentia apenas dores por causa de uma trombose. Ele começou a inchar a perna, né, que ele já deu uma vez trombose. Foi lá no hospital, depois que foi lá para o hospital, piorou tudo. A mãe suspeita que ele tenha se contaminado no próprio hospital, que atende, na maioria, idosos, clientes de um plano de saúde. Ele não saía de casa. Ele era bem caseiro. Bem caseiro, só ficava mexendo com o jogo, assistindo televisão. 4 dias depois de pisar no hospital, Manuel estava morto. No atestado de óbito, lá está: pneumonia, provável Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Para mim foi a coisa mais difícil do mundo. Foi eu perder meu filho com 62 anos. Na China e na Itália, funerais de vítimas do coronavírus têm sido fechados, sem a presença de parentes. Já o de Manuel não foi assim. Foi umas 6, 7, 8, umas 8 pessoas. Umas 8 pessoas. É. E alguém veio do interior?
Não, veio do Rio. O advogado contratado pela família diz que os parentes desconheciam a gravidade da situação. O caixão não foi lacrado, não houve nenhuma recomendação por parte da operadora do hospital de como proceder. Simplesmente, como eu te disse, foi tratado como um falecimento de uma pessoa normal, que faleceu por causas naturais. Questionamos a Prefeitura de São Paulo sobre o velório de seu Manuel ter sido aberto sem precauções sanitárias. Em nota, a Prefeitura diz que realizou o sepultamento padrão. O procedimento até a presente data era o adequado, diz a nota, já que ainda não havia confirmação do Covid-19. Ninguém no prédio onde a aposentada mora ou na rua onde seu Manuel vivia foi alertado. Dona Idália diz que se sente abandonada. Não recebeu nenhuma visita de autoridades e teve que higienizar sozinha a própria casa. A senhora está com medo? Eu tenho, né? Eu tenho medo, mas sempre não tem que deixar o medo, né? Porque se a gente tem medo, a gente fica pior. Ela conta que procurou um médico depois da morte do filho, preocupada com alguns sintomas, mas foi mandada para casa. Sinto boca seca, muito calor no corpo, transpiro. Teve tosse já? Tive. Tá. Tive também um dia, eu tive febre, mas aí a febre cedeu, aí eu melhorei. Eu falei, doutor, eu não estou com esse problema, que eu tenho até medo de falar o nome, entendeu? Ele falou, não, você não está com esse problema. Na família, Manuel não foi o único a ser internado. Dona Idália está com uma filha, um filho e o marido internados com suspeita de coronavírus. Questionamos o Hospital Santa Maggiore sobre a alegação de que seu Manuel foi contaminado no local. Não procede, ele não foi contaminado dentro do hospital. O que acontece, viu, Leandro, é que muitos dos nossos pacientes, principalmente pelo público que nós atendemos, são normalmente pessoas de idade, tá? E no caso desse específico, ele entrou lá apresentando realmente um outro quadro e com o decorrer do tempo ele foi evoluindo. Um dia depois dessa entrevista, Dona Idália também foi internada, a pedido da família, preocupada com os sintomas que ela apresentava. É preocupante, por isso que a gente fala que nós temos que realmente ficar em casa. É hashtag fique em casa, hashtag temos que ser otimistas, mas temos que ser realistas, não é? O negócio é isolamento social e não é férias. Uma última notícia em Redenção. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, as agências do Sicredi em Redenção e em todo o Pará suspenderam o atendimento ao público por tempo indeterminado. Outras instituições financeiras de Redenção estão atendendo em regime de contingência. No Banco do Brasil só é permitida a entrada de 2 pessoas por vez. Outros bancos adotaram a estratégia e que receberam, claro, algumas críticas devido à aglomeração do lado de fora das agências. No Sicredi, a orientação é que os associados usem os meios eletrônicos, internet bank e aplicativo, que permitem a realização da maior parte das operações sem necessidade de ir às agências. Aí é o seguinte, também criticaram a casa lotérica. Mas aí, gente, é o seguinte, vai ficar na fila. Nós temos que entender, você fica 5 passos atrás, 6 passos distante da pessoa. E o certo, você vai numa agência bancária, arrume um jeito de usar uma máscara. Nós todos aqui da TV Adonai, todo o grupo da TV Adonai, nós estamos com muito cuidado. Em casa também. A preocupação é séria. Por quê? O que nós estamos fazendo? Usando máscaras. Usando bastante sabão, mas todo mundo usando máscara. Eu estava usando máscara, tirei para apresentar o programa. A máscara está aqui. Então, e já eu mostro a máscara para vocês aqui. Nós estamos com a máscara aqui, todo mundo usando máscara, todo mundo com cuidado. Imagine você numa fila. Então, arrume uma maneira de comprar uma máscara, vá numa farmácia, compre a sua máscara e aí use a máscara. É importante usar a máscara, né? É um momento muito sério. E também você vai pegar
o mototaxista não pode parar, o mototaxista está trabalhando, mas precisa dos cuidados também. Os mototaxistas, todo mundo se unir, comprar o álcool gel, passar no local onde a pessoa pega aqui, na moto, né? Passar nos guidões e procurar usar máscaras também. Quem tem contato com o público precisa usar máscaras. Os supermercados, o Mundial, inclusive, está usando, jogando álcool gel na hora que a gente entra. O cuidado é ir uma pessoa fazer as compras, no máximo 2. O certo seria uma pessoa. Escolhe a pessoa, vai sozinha, essa pessoa, para evitar aglomeração de pessoas. O cuidado é grande, hein? É como eu disse no Mundial, ô comandante Gesiel, no Mundial, claro, hoje é terça-feira especial, né? Amanhã tem a quarta verde, quinta-feira tem a quinta vermelha, tem os preços, tem as ofertas, mas não precisa essa correria toda. Tem estoque. O supermercado tem estoque. Não vai faltar alimentos. Não vai faltar as coisas. O negócio é nós ficarmos isolados. Isolação total. E o Mundial tem preços especiais para você. As pesquisas diárias confirmam, os supermercados Mundial têm o melhor preço e é o número 1 em qualidade e variedade. Aqui você compra barato e ainda leva o melhor atendimento, frutas, verduras e carnes fresquinhas, lanchonete e panificadora, amplo estacionamento coberto e muito, muito mais ofertas. Por isso está comprovado, é muito mais vantagem comprar nos supermercados Mundial. Agora em 2 endereços. Supermercados Mundial. É bom, é barato. E agora você vai acompanhar nessa matéria os números que eu falei agora há pouco, atualizados. 1.891 casos confirmados no Brasil e 34 mortes. Acompanhe. O maior hospital público da América Latina terá um prédio reservado para cuidar dos pacientes com coronavírus. No estádio do Pacaembu, que também vai receber doentes, as obras estão adiantadas e devem ser concluídas no dia 10 de abril. No complexo do IMB, um local de eventos, mais leitos. Ao todo, serão 2.300 vagas de internação no setor público. O governo de São Paulo anunciou reforço na testagem do novo coronavírus. A partir da próxima quarta-feira, o número de testes disponíveis deve chegar a 2.000 por dia e a construção de leitos para dar prioridade no atendimento. O Estado usará, em acordo com a União, 7 bilhões de reais que seriam destinados ao Tesouro Nacional para o pagamento de dívidas. Amanhã começa a quarentena no estado de São Paulo, que prevê escolas e comércio fechados, mas libera o funcionamento das indústrias de todos os setores. Construção civil e obras públicas também não devem parar. O fechamento de rodovias não é cogitado. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente. 1.200 moradores da comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da capital paulista, vão receber caixas d'água. Em caso de não pagamento da conta de gás, não haverá corte no fornecimento até o final de maio. O impacto das restrições na arrecadação da capital deve chegar a 1,5 bilhão de reais. A gente insiste nessa tecla de quanto as pessoas vão ter consciência, não há recurso público e não há ação que o governo faça se não tiver o envolvimento, a participação da população no combate ao coronavírus. Essa guerra não é do governo federal, não é só do governo federal, não é só do governo estadual e nem do governo municipal. Essa guerra é de todos nós. É um momento que nós temos que nos unir. É união total. É oração, é reza, mas é união total. É otimismo? É união total. É otimismo, mas junto com a realidade. A realidade é essa. Se nós não ficarmos em casa, se nós não levarmos a sério o coronavírus, muitas pessoas vão ser infectadas. E muitas pessoas podem morrer, porque o sistema de saúde do nosso país não suporta. Redenção não suporta, o Pará não suporta,
O Brasil não suporta essa pandemia. Nós não temos como curar as pessoas que foram infectadas. É por isso. É porque nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de um inimigo invisível, de um inimigo que nós não sabemos qual é. É como se fosse um filme. Eu vi uma pessoa ilustrando isso na internet e eu gostei. Falando, se você soubesse que lá fora tinha vários zumbis, como nos filmes, zumbis que vão te matar, você sairia de casa? Se você estivesse dentro de casa, sabendo que tem uma arma letal lá fora, zumbis armados, zumbis imortais, que vão tirar a sua vida, você sairia? Você deixaria a sua família sair? Não, não é? Então, é isso, o coronavírus é isso. É um inimigo invisível. Um inimigo que a gente tem que evitar ao máximo sair de casa. Precisou de comida? Vai no supermercado. Como eu disse, rápido. Chegou em casa, lavou as mãos. E antes de lavar as mãos, não tocar no nariz, não tocar na boca, não tocar nos olhos, que são os portais de entrada para o nosso organismo, para nos atingir. Então nós temos que lavar as mãos bem com sabão. Água com sabão e água sanitária é melhor do que o álcool gel. Mas tem que usar o álcool gel? Tem. Se não tem, água e sabão. Sabão líquido, 20 segundos. 20 segundos lavando a mão. Não tenha pressa não, deixe de ansiedade. Deixe de ansiedade, lave as mãos direito. Lave bem as mãos. É isso. Tenha cuidado quando vai entrar em casa, tirar o sapato fora, deixar no sol, principalmente no sol, não é? Mudar de camisa, não usar a camisa de manhã e à tarde, procurar usar uma camisa de manhã ou outra à tarde, você que vai sair. Você que não vai sair tem que ficar em casa mesmo, tranquilo, protegendo a sua família, protegendo o seu avô, a sua avó, o seu pai e a sua mãe. Tá bom? A BRK Ambiental está junto com a gente na luta contra o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um perigo, porque ele transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Então, o Aedes aegypti, nós temos que combater limpando os quintais, limpando a frente de casa, conversando com os vizinhos, por telefone, obviamente, e combatendo o Aedes aegypti, que é também um perigo para a nossa saúde e a saúde de nossa família. E a BRK Ambiental está junto com a gente. Você busca por sintomas ou prevenção? E se ao invés de procurar por dores no corpo, você procurar por focos de dengue? Se ao invés de caçar o mosquito, você juntar a família para procurar água parada? Se trocar dias de cama por uns minutinhos para procurar focos pelo bairro? Todo lugar com água parada oferece perigo. Todo lugar com uma galera de responsabilidade acaba com os mosquitos. Na internet, antes de buscar por sintomas, busque por prevenção. Acesse o site e veja as dicas. Uma campanha BRK Ambiental. Olha, por trás de muitas notícias ruins, tem as notícias boas. Inclusive, a gente não precisa... Nós estamos isolados, mas não estamos tão isolados assim. Porque nós temos o telefone, a gente pode, usar o telefone para fazer uma videoconferência, falar com a pessoa. O isolamento social, o ficar em casa, não é dizendo que a gente tem que parar a comunicação com o próximo. A comunicação é uma vacina contra a solidão. Então, nós não vamos deixar ninguém solitário, triste. Não, nós vamos falar por telefone. Fale com seu irmão, com seu pai, com seu avô. Não precisa ir na casa. Não precisa ir na casa. Fale por telefone. Ninguém vai morrer esses dias que nós estamos nessa guerra contra o coronavírus. E diante de tantas notícias ruins, tem aquelas notícias boas que você vai ver agora, que trazem esperança para todos nós. Acompanhe. Os números revelam que a pandemia parece estar sob controle na cidade de Wuhan, onde o primeiro caso foi registrado em dezembro passado. O país chegou a esse resultado depois de submeter a população ao isolamento total e fiscalizar as poucas pessoas que circulavam pelas ruas desertas, medindo a temperatura e observando outros sintomas da doença. Cientistas já descobriram como o sistema imunológico combate o novo coronavírus. Dessa forma, é possível saber o ciclo da doença e em que fase dela o paciente está. Os idosos são as maiores vítimas da Covid-19, mas uma chinesa de 103 anos
contrariou todos os prognósticos e sobreviveu depois de 6 dias de internação. De acordo com os médicos, isso foi possível porque ela tinha uma boa saúde para a idade dela. Exemplo de resistência também na Itália. Uma idosa de 95 anos é a primeira paciente curada de coronavírus na província de Modena. Alma Clara venceu essa batalha com muita garra e apareceu sorridente ao lado dos médicos. Além disso, a medicina avança em busca de tratamentos. Na China, os médicos estão usando um remédio japonês contra a gripe e têm obtido bons resultados em doentes com a Covid-19. Outra substância, a hidroxicloroquina, usada há mais de 70 anos no combate à malária, também parece ser outra aliada na guerra contra o coronavírus. A droga limitaria a propagação do vírus. Enquanto isso, cientistas de todo o mundo buscam vacinas para proteger a população. E aqui no Brasil não é diferente. Pesquisadores da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Os testes em animais e humanos ainda não começaram, mas a expectativa é que isso aconteça nos próximos meses. O mesmo acontece entre os cientistas de Israel e Estados Unidos. Chegou a ser divulgado que a vacina israelense já estaria pronta, mas ainda está em fase de desenvolvimento. O combate à pandemia é um trabalho de todos: população, médicos, cientistas. Todos em busca de uma única notícia: o fim da pandemia do coronavírus. Eles conseguiram reverter a situação lá na China, não é? E, como eu disse agora há pouco, nós vamos mostrar já que a Rússia conseguiu. A Rússia é o país que tem o menor número de coronavírus entre os países afetados, porque realmente eles levaram a sério, como eu disse, essa questão da pandemia, essa questão do isolamento social, da coisa de ficar em casa. Inclusive, como eu disse, daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria também, que a França está usando drones para monitorar as pessoas, para ninguém sair de casa. E quem sair de casa sem precisão nenhuma, paga multa. É por aí. Então, o Brasil está no rumo certo, nós aqui de Redenção do Estado do Pará estamos no caminho certo na guerra contra o coronavírus. Vamos ver então, a Rússia registra o menor número de coronavírus entre os países afetados. Acompanhe. Um país imenso. A Rússia tem o dobro do tamanho do Brasil e com pouquíssimos casos de coronavírus. Nesta semana, o presidente Vladimir Putin disse que a situação está sob controle. Apesar disso, o governo decidiu aumentar as medidas de proteção sanitárias. Desde quarta-feira, está proibida a entrada de estrangeiros no país. A medida faz parte de um esforço para retardar a propagação da Covid-19 e deve durar até o dia 1º de maio. Na capital, Moscou, foram proibidos eventos públicos com mais de 50 pessoas e o número de voos partindo dos seus aeroportos foi limitado. O fechamento da fronteira com a China no começo da epidemia foi, segundo Putin, um fator importante para conter a expansão do vírus no território russo. Segundo a imprensa russa, esse índice reduzido de resultados positivos é ligado à baixa confiabilidade do teste, que é realizado unicamente por um laboratório estatal. O resultado também demora para sair, já que onde os testes são feitos é localizado em Novosibirsk, a mais de 3.000 quilômetros de Moscou. Para amparar a população afetada pelo novo coronavírus, o governo está construindo um moderno centro hospitalar na periferia de Moscou. O local deve ser levantado em apenas um mês e vai contar com 600 leitos, dos quais 250 dedicados à terapia intensiva. A indicação do governo para que a população adote o confinamento e fique dentro de casa criou filas nos supermercados e o esvaziamento das prateleiras. O presidente pediu que as pessoas não estoquem mantimentos e informou que o fornecimento de alimentos e itens de primeira necessidade se manterão estáveis durante a crise sanitária. Essa russa diz que ela e a família tomaram medidas preventivas contra o vírus. Agora usam máscaras e luvas de borracha. Também estocaram alimentos. Já esse homem prefere andar de táxi e não pegar o metrô. Ele proibiu os pais de sair de casa, pois fazem parte do grupo de risco, e espera que a empresa onde trabalha adote o home office na próxima semana. O governo anunciou férias compulsórias para os estudantes do ensino fundamental. Recomendou também que as universidades adotem o ensino à distância.
Os pontos turísticos do centro de Moscou estão todos vazios. São poucas as pessoas passeando na Praça Vermelha e o mausoléu do Lenin foi fechado. As lojas do Shopping Boom, o mais antigo da cidade, estavam praticamente sem clientes e até mesmo o calçadão da rua Bolshoia Nikitinskaya tinha poucos passantes. O rastro da doença também já afeta a economia russa. Uma queda de 20% a 25% é esperada nos lucros bancários devido ao coronavírus e aos preços do petróleo. Só a reavaliação de ações e títulos já pode trazer prejuízo de 200 bilhões de dólares. A isso se soma a crise causada pela queda de braço entre a Rússia e a Arábia Saudita em relação ao preço do petróleo, que não só derrubou os mercados do mundo inteiro na semana passada, como também ocasionou uma queda de 25% na cotação do rublo, levando a moeda ao seu nível mais baixo em 5 anos. Mesmo assim, a Rússia se esforça para manter a população calma e retardar ao máximo a propagação dessa pandemia. Pois é, eu tô assim, porque eu estou usando máscara o dia inteiro na rua. É desconfortável para apresentar, obviamente, e não fica legal. Mas é assim que eu tenho andado. Você viu, nesses países como a Rússia, eles estão usando a máscara. E outra coisa, você vai ver agora a França, o governo francês, eles estão usando drones para monitorar as pessoas que saem de casa sem motivo. Acompanhe. O silêncio revela uma outra Paris. Nada por aqui lembra o burburinho de uma metrópole de mais de 2 milhões de habitantes, a terceira cidade mais visitada do planeta. As ruas em volta do Arco do Triunfo, sem trânsito. O Museu do Louvre, sem filas. E aquela foto no Trocadeiro também já não é a mesma. A advogada Elisa diz que é bizarro ver a cidade tão vazia. Por trás dessa calmaria toda está a maior crise sanitária da França em um século. As plataformas vazias do metrô e as estações de trem da capital também retratam o confinamento a que os franceses estão submetidos há uma semana e que poderá durar um mês. Todo o comércio não essencial está fechado. Na cidade dos cafés e bons restaurantes, farmácias e supermercados são os poucos lugares que ainda funcionam. Arnaud Lançon é dono de 2 estabelecimentos, ambos fechados por 1 mês e meio. Ele diz que está doando os estoques de comida aos funcionários para que ela não estrague. A França adotou medidas rígidas de confinamento da população para conter a propagação do coronavírus. Com as pessoas em casa e sem os turistas que normalmente circulam por aqui, a Avenida do Champs-Élysées, a mais famosa de Paris e uma das mais bonitas do mundo, ficou assim, praticamente deserta. A prioridade é proteger os mais vulneráveis e frear a epidemia para ganhar tempo. Um esforço coletivo para combater um inimigo invisível. O governo estabeleceu um certificado com 5 motivos que podem levar as pessoas a saírem de suas residências: ir ao médico, comprar comida, passear com o cachorro, fazer exercícios ou ir ao trabalho, quando as atividades profissionais não puderem ser feitas à distância. Cécile Morfaux é advogada de um grande banco europeu. Agora ela ensina matemática e desenha com os filhos pequenos, além de acompanhar o andamento dos processos judiciais. A gente tem que se organizar, ela explica. Com as creches e escolas fechadas, os pais devem ajudar os filhos na execução de tarefas enviadas online pelos professores. Aos poucos, as famílias vão se adaptando à nova realidade, como o uso do álcool em gel várias vezes ao dia. Lina explica que por enquanto está tudo bem, mas ela acha que com o tempo vai cansar dessa situação. Para muitos parisienses que moram em apartamentos pequenos, o confinamento vem acompanhado de certa angústia e mesmo solidão. Por isso, muita gente aproveita a autorização para se exercitar, para sair um pouco de casa, ao menos uma vez por dia.
Com parques e jardins interditados, a borda do Rio Sena continua sendo o local preferido para caminhadas. Mas confinamento não significa férias, faz questão de lembrar o governo. Um documento impresso ou escrito à mão, datado e assinado, com os motivos do deslocamento, deve ser portado a cada saída. As infrações estão sujeitas a multa de até 135 euros, cerca de R$ 740. O temor de um isolamento prolongado provocou uma corrida aos supermercados. Padarias, açougues e mercearias adotaram um sistema de filas nas calçadas e um número reduzido de pessoas nas lojas, para respeitar a distância preventiva de 1 metro entre os consumidores. Nas farmácias, o que todos buscam virou artigo de luxo. Esta vendedora diz que a pergunta que mais ouve é: se temos máscaras, por que não podemos vendê-las? Porque a prioridade são equipes de saúde, médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Em Mulhouse, na Alsácia, região leste e um dos maiores focos da epidemia, um hospital de campanha será aberto na semana que vem. Mas os médicos dizem que vem tarde demais. A aeronáutica começou a transportar os doentes para Toulon, no sul do país, onde ainda há leitos com respiradores artificiais. Em seu pronunciamento à nação, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu responsabilidade e solidariedade. O Estado será responsável pelo pagamento dos trabalhadores obrigados a ficarem em casa por conta da epidemia Covid-19. Aos empresários, o governo ofereceu adiamento do pagamento de impostos e contribuições. Contas de água, luz e gás serão suspensas para os mais pobres. A França ainda anunciou uma garantia estatal de 300 bilhões de euros para empréstimos bancários corporativos. As reformas em curso, como a da Previdência, que gerou greve e protestos, estão suspensas. E o segundo turno das eleições municipais, previsto para esse domingo, também foi adiado. No meio dessa crise, todo gesto de solidariedade é bem-vindo. Grupos de luxo, que incluem marcas como Guerlain, Dior, Givenchy e Louis Vuitton, colocaram suas fábricas à disposição para produzir álcool em gel. Isso sem falar dos heróis anônimos do cotidiano, que seguem trabalhando para evitar que o país pare completamente. Situação que faz lembrar os velhos tempos de guerra. Assim como em 1914, quando transportaram soldados para o front, os táxis de Paris poderão ser novamente requisitados para o combate ao coronavírus. O motorista Gabriel Diaquese diz estar pronto. Temos álcool em gel, lenços e máscara. Ele diz que não pode ficar em casa porque é autônomo e não tem seguro-desemprego e que está pronto para ajudar. Quando a noite cai na Cidade das Luzes, é hora de aplaudir e agradecer aqueles que lutam sem descanso para vencer a epidemia. É, muito bacana isso, o pessoal aplaudindo os médicos, mas tem um lado também, tem pessoas e pessoas, né? Tem aquelas pessoas agressivas. Já nós vamos mostrar a denúncia dos profissionais de saúde que sofrem hostilidade e agressões nas ruas. Impressionante isso. Mas antes eu quero falar, você vai comprar um carro? Vai esperar passar essa onda do coronavírus? Vai comprar agora? Como é que é? Se você vai comprar o seu carro, novo ou seminovo, venha negociar com a NB Automóveis. A NB Automóveis, você sabe, é Volkswagen. E um Volkswagen vale analisar, né? Vale avaliar, vale comprar. NB Automóveis, tudo de bom para você. A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis. Confira! Gol 2021, versões a partir de 45.990, com taxa zero. E ainda, Fox Connect, versões a partir de 53.990. NB Automóveis, a sua concessionária Volkswagen. Acesse www.nbautomóveis.com.br. Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito dê sentido à vida.
A gente vê muita gente aplaudindo os médicos ajudando, mas tem as pessoas que num momento como esse, ao invés de ajudar, já tem aqueles que vão para as redes sociais falar balela. Como diria o meu avô Cândido, miolo de pote. Vai falar na internet querendo fama, forçando a barra. Aí vai para a internet ensinando um monte de receitas que não tem nada a ver. Ainda tem aqueles que agridem os profissionais que estão trabalhando dia e noite para salvar vidas. É o que você vai ver nessa matéria. A denúncia de profissionais da saúde que sofrem agressões e hostilidade nas ruas. Acompanhe. Por causa da roupa branca, Helenice foi ofendida nas ruas depois de um dia de trabalho. 2 rapazes e uma moça, eles me abordaram, a moça colocou o braço no meu ombro e me disse: você não pode estar por aí circulando de roupa branca, você está transmitindo vírus para as pessoas. Helenice é enfermeira domiciliar. Há 13 anos na área da saúde, ela conta que nunca tinha passado por esse tipo de situação. Eles olham parecendo que você é um monstro. Eles olham estranho para você, eles te ignoram. Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, o número de relatos sobre agressões e hostilidades contra profissionais da área médica disparou. Nos últimos 4 dias, foram pelo menos 20 denúncias no estado de São Paulo. Neste vídeo, uma técnica de enfermagem faz um apelo para que os colegas não saiam de casa de roupa branca para não correr riscos. Então quero pedir para os meus amigos, meus irmãos de jaleco, minhas amigas profissionais da área da saúde, da enfermagem, que não saiam de casa com roupa branca. O Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo manifestou total indignação aos casos de violência física e verbal contra os profissionais de enfermagem e recomenda que quem passar por esse tipo de situação registre boletim de ocorrência. Nós precisamos gerar esses números para que possamos chegar no governo e falar: olha, é absurdo o que está acontecendo, né? Vamos tomar providências. Uma portaria do Ministério do Trabalho determina que os profissionais de saúde não saiam na rua com os equipamentos de proteção nem as vestes usadas para atendimento. A roupa branca usada por muitos trabalhadores como Helenice é, em geral, um tipo de uniforme exigido pelas instituições. Eu me preocupo muito mais com as pessoas que não estão lavando as mãos ou não estão higienizando as suas mãos com álcool gel do que aquelas pessoas que estão andando na rua vestidas de branco. É muita ignorância, né? Muita falta de tolerância, muita falta de informação também, né? Mas tem pessoas, não é por causa de informação não, é pessoas que ficam procurando confusão, procurando alguém para brigar, para arrumar confusão. É aquele tipo de gente que é assim, né? Já é da natureza da pessoa assim. 6 horas da tarde a gente se encontra no Cidade Alerta. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Hashtag fique em casa. Ei, fique em casa. Deus abençoe e proteja você, sua família e sua casa. Boa tarde, fiquem todos com Deus. Tchau.